né? A gente vai fazer cada encontro aqui online um mandamento. E aí, quem depois se sentir, né, à vontade para conduzir o estudo, o próximo a gente já pode combinar, né? Se alguém quiser. E esse estudo é bem tranquilo, assim, todo mundo pode participar, né? Todo mundo vai conversando aí. É mais a pessoa vai mais conduzindo mesmo, tá? E aí, Vitória? E aí, podemos começar. Dá Sim, oi, filha. Você tá de ponta cabeça para nós. Eu tô. É que eu coloquei para ficar melhor a imagem. Dá oi, amor. Ai, fofura. Eu não quero dormir, não quero ficar sozinha. Ô, tadinha. Vou colocar aqui. Tá. Deixa eu deitar. Tá ótimo. Bom, então, para começar, eu queria que alguém lesse para mim Êxodo 20, do 4 ao 6. Muito bem. Fala dos mandamentos. Isso. Alguém quer ler, Jocasta? Eu leio. Lê aí. Todo mundo achou? Edivaldo, achou? Só um minuto. Êxodo é o segundo livro ali da Bíblia. 4 ao 6. 4 ao 6. Amém. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração. Trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Amém. Irmãos, vocês conseguem entender essa passagem? Tirar alguma questão sobre ela antes que eu explique? Eu acho que esse segundo mandamento ele amplia bastante o mandamento anterior, né? Sim. Quando a gente viu ali, né, que não terás outro Deus diante de mim, e depois ele amplia essa questão. Então, na verdade, semana passada a gente até comentou que os 9 mandamentos dependem do primeiro. Eu acho que dá até para a gente refazer, né? Os 8 próximos mandamentos dependem desses 2 primeiros. E esses 2 primeiros não dependem de nenhum mandamento. Então, eu acho que ele, na verdade, é uma ampliação do primeiro mandamento. Dá para até falar que o segundo mandamento é como se fosse um complemento do primeiro, né? Parece que os dois... parece que era um mandamento só dividido em 2, assim, vamos dizer. Tratando do mesmo assunto, né? A mesma essência. Sim, verdade. Ele lembra bem o que o Rodney falou semana passada. Fala bastantes questões parecidas. Sim. E uma coisa legal que eu vi no livro é que ele fala que os 4 primeiros mandamentos dos 10 são a gente com Deus, como a gente tratar Deus. E os 6 restantes é em relação ao mundo, os outros, os nossos irmãos, ao próximo. E ele fala também, que eu achei legal, por que Deus escreveu na pedra? Além de ser para eternizar o que estava escrito, eles falam que o nosso coração também é de pedra. A gente tem um coração, a gente acaba enrijecendo o nosso coração. Então, para ele conseguir escrever isso na gente, sabe? Escrever isso no nosso coração, para ser eternizado. Então, ele faz essa comparação com a pedra e o nosso coração. Nossa, eu achei perfeito. Legal. Muito legal mesmo. Não tinha pensado dessa forma, muito legal.
né? Eu não sei se vocês leram esse livro que a gente está se baseando, mas no começo eles contam 2 histórias que eu achei bem legal para a gente entender mais ou menos o que seria esse segundo mandamento. Que, né, por cima, assim, é não adorar imagens, né? Então, a primeira história, eles falam de uma família que está viajando e o filho, ele quer pegar o sol. Fala com o pai dele que ele quer pegar o sol. E a segunda história é de um homem que morava numa floresta e ele, com argila, ele esculpe uma imagem, um rosto, e ele fala que é Deus. Então, essas 2 histórias, elas, ao meu ver, estão erradas. Por quê? A criança, acho que ele não faz por maldade, né? Ele não vê que o mundo é grande para ele. Ele vê que o mundo é pequeno. Uhum. E o homem, o homem da floresta, ele acaba limitando aquela imagem que ele esculpiu a Deus. Então, ao meu ver, vou ter que fazer em pé. Essas 2 histórias não estão muito certas, né, ao pensamento de Deus. Mas Sim. tem uma outra passagem, que é uma outra história, que também trata dessa questão, né, de limitação de alguma coisa, que eu queria ver se alguém pode ler para mim, 2 Crônicas 6:18. Bora lá. Crônicas é um pouco antes de Salmos. 6:18. Edivaldo, se você quiser ler. Oi. Tá acabando Segunda de ler? Crônicas 6:18. Tô. 6:18. Isso. Mas de fato habitaria Deus com os homens na terra. Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então, obrigada, Edivaldo. Então, irmãos, o que está falando aqui? O que está acontecendo nesse contexto? Isso daí quando o rei Salomão, né, construiu o templo dele, o templo de Salomão em Jerusalém. Então, quando ele acabou de construir o templo dele, ele fez uma festa para comemorar, né, todo o esforço, todo o tempo que eles ficaram construindo. Mas diferente das 2 histórias que eu contei agora, tanto do menino quanto do Homem da Floresta, estava muito certo na cabeça dele, igual falou aqui na passagem. Então ele fala assim: eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Amém? Então, ao meu ver, está muito claro que, independente do tamanho do templo dele, não se comparava a Deus, não se igualaria a Deus. Então, diferente dessas 2 histórias que eu contei, que ao meu ver está errada, eles limitam o poder de Deus naquilo. E aqui, Salomão, independente do tamanho do templo dele, está muito claro que Deus jamais poderia se igualar, mensurar isso, resumir isso a Deus, né? Vitória, a questão das histórias do livro, pelo que eu entendi, quer mostrar que a gente não consegue entender a grandiosidade de Deus, entendeu? Ele fala ali que uma criança vê o sol e acha aquilo lindo, acha aquilo maravilhoso. E tenta entender Deus por aquela imagem que ela está vendo, aquele sol brilhando, radiando. Só que o nosso pensamento humano é bem limitado. E isso que a gente leu aqui em 2 Crônicas, ele mostra muito bem isso que você quis dizer. E Deus, a gente não consegue entender essa onipresença de Deus. A gente não consegue que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo.
A gente é bem finito para pensar, para nossa mente, para raciocinar isso, né? A gente não consegue entender. E por isso que o homem, ele tem essa tendência de fazer imagens, entendeu? É uma das características da humanidade, é querer fazer imagens para tentar, de alguma forma, caracterizar Deus. Alguma coisa ali tocável que ele possa adorar. Só que Deus está muito além disso. Ele está muito além do todo o universo, todas as bilhões de galáxias que existem no universo, entendeu? A gente não consegue reduzir Deus a uma imagem ou uma escultura, alguma coisa desse tipo. E isso que a Segunda Crônicas está mostrando aqui também, que ele não habita em templos, não cabe dentro de templos. Outra coisa interessante, Vitória, puxando um gancho nessa segunda história que está no livro, é que a gente consegue observar na Bíblia que o ser humano, né, ao longo da vida aí, foi tentando criar essas imagens, né? Então era a imagem de metal, de pedra, de madeira, de bronze, e o ser humano até mesmo na natureza, ele colocava, né, algumas criações de Deus como um Deus. A gente sabe que tem o Deus Sol, né, na mitologia grega, o Deus Sol, o Deus Chuva, o Deus do Trovão, o Deus de tudo. E a gente sabe que tudo isso, né, o Sol, tudo é, na verdade, a criação de Deus, né? Então, acho que o ser humano, ele sempre tentava, né, de certa forma, tornar Deus tangível ali, né? Ele queria observar, né? Então, acho que a segunda história, ela tem um link com isso, sabe? De que o ser humano, ele sempre tenta, de alguma forma, de materializar Deus, e a gente sabe que não é possível, né? Nem o nosso melhor pensamento sobre Deus vai conseguir explicar. Sim. Bom, vocês acabaram respondendo minha pergunta que eu ia fazer para vocês, mas quem sentir a vontade de responder também ia ser legal a gente comentar sobre isso. Então seria, por que o segundo mandamento proíbe fazer ídolos ou imagens para representar Deus? E aí? O que vocês acham? E aí, Rodney? Eu acho que é como vocês estavam comentando anteriormente aí, né? Qualquer tentativa de... Porque assim, o ser humano, ele tem a necessidade, nós somos criados para adorar algo. Então sempre vamos adorar alguma coisa. Se a gente não adorar Deus, a gente vai adorar qualquer outra pessoa, qualquer outro amuleto, qualquer coisa. A gente sempre está adorando, tem algum ponto de referência, né? E nessa necessidade, a gente também tem uma outra necessidade que é tipo de personificar as coisas, dar uma imagem para tudo, inclusive para Deus. Nem que seja uma ideia que nós tenhamos na nossa cabeça, como Deus sendo um senhor velhinho ou qualquer outra ideia, qualquer coisa que a gente pensar ou fizer, a gente vai estar minimizando quem Deus é. Moisés teve uma experiência quando ele pede para ver Deus, né? Ele pede para ver Deus e Deus falou assim, tipo, não dá para você ver, porque primeiro que você vai morrer se me ver. E então, o máximo que eu posso fazer é que você se vire, eu vou passar por você a minha glória. Que daí daria para a gente falar de outro assunto, né, que é glória, mas a gente não tem capacidade nem física, nem mental, nem psicológica, nem nada para, enquanto estivermos presos nesse plano carnal, pecador, de ver Deus e nem de imaginar Deus, né? E qualquer tentativa que a gente faça, a gente vai estar minimizando quem Deus é, né? Então, eu acho que vai nessa questão aí de minimizar a imagem dele. É isso aí mesmo. Gente, vou falar um pouquinho. Fala. A gente tem que levar em conta que o contexto, né, o grande conflito que a gente vive, né, a batalha entre o bem e o mal, ela é toda dentro de um contexto de adoração, né? Ou a gente adora Deus ou a gente adora o inimigo de Deus. Nada nesse mundo
inocente, né? Então, tudo tem um lado, Nada é uma questão neutro, de né, Lídia? Oi? Nada é neutro, né? Não. Tudo tem algo, né, por trás ali, alguma coisa implícita. Então, Deus aqui é muito claro, e a linguagem que Deus usa aqui quando dá a tábua, ele usa uma linguagem que é para escravo. Porque o povo do Egito, né, o povo de Deus, né, os israelitas, os hebreus, eles eram escravos na terra do Egito. E trazendo para o nosso contexto, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, quando os nossos olhos começam a se abrir para que a gente comece a entender os planos de Deus para a nossa vida, a gente pode se colocar nessa posição, que Deus está nos tirando do Egito, da terra da escravidão, do pecado, assim como ele tirou literalmente o povo de lá. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Assim como o irmão falou que é um assunto, né, da glória de Deus. Então, Deus aqui se faz entender que ele é o único Deus, porque lá no Egito eles tinham imagens para tudo. Era tudo materializado. E os hebreus, eles aprenderam. Então, eles eram um povo idólatra, apesar de ser o povo de Deus, o povo escolhido, o povo que Deus estava resgatando. Então, Deus precisaria ali, naquele momento, deixar muito claro que somente Ele é Deus, né? E aqui está registrado para que a gente tenha muito claro em nossa mente que somente Ele é Deus. E até as imagens que a gente vê de coisas celestiais, por exemplo, não é correto fazer, né? A imagem de um anjo, a imagem de Jesus. Eu entendo que aqui a palavra é muito clara, que não é correto para que, como o ser humano tem a necessidade de adoração, de adorar alguém ou alguma coisa, para que a gente não caia nessa tentação. Então, Deus não é uma imagem, Deus é o ser todo perfeito do universo. Ele não cabe num templo, porque ele é todo o espaço de tudo que ele criou, né? E então esse é o meu ver. Então a gente deve se posicionar na condição de que nós estamos sendo retirados de uma terra de escravidão do pecado e para que a gente entenda que somente Deus é Deus e nada mais além disso. Nem santo, a gente não deve colocar nada na frente de Deus, porque até Deus mesmo porque essas coisas é feito pela mão do homem, né? Oi? Até mesmo porque essas coisas, essas imagens esculpidas, é feito pela mão do homem. Exatamente. É isso mesmo. E uma coisa interessante também, né, que assim, na nossa sociedade, a gente vê muitas pessoas falarem sobre isso. Toda forma de adoração, toda adoração sincera, ela é legítima, e na verdade não é, porque assim, a própria Bíblia, ela refuta essa ideia, né, porque assim, a própria Bíblia ensina que Deus, né, ele tem uma forma de adoração, né, Deus ensina como a gente deve adorá-lo. Então, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente pensa, de qual forma eu vou adorar a Deus, né, como que é essa adoração? A própria Bíblia ensina isso, Deus deixa isso, de como que a gente deve adorar a Ele, né, para não cair nesse pensamento de que toda adoração sincera, ela é válida, ela é legítima, e não. Deus tem uma forma de adorar, de que a gente possa adorar a Ele, né, e isso é colocado para a gente durante o estudo da palavra, na Bíblia. Exatamente, Norma. A questão aqui, que você bem falou, e a Lidiane também, a questão é a adoração mesmo, a gente leu aqui no verso 5, né? Não adorarás e nem lhes dará culto. A gente começa a comentar muito sobre imagem, sobre santo, só que não é só sobre isso, né? A gente pode adorar um celular, a gente pode adorar um ídolo de futebol, uma celebridade, um trabalho. A questão, um carro, bens materiais, né? De inúmeras maneiras, dinheiro.
A questão é realmente a adoração, a idolatria que a gente chama, né? Se a gente pegar na Bíblia do começo ao fim, a questão principal é quem você vai adorar, se é o Deus verdadeiro ou qualquer outra coisa, aí é indiferente. Você não está adorando o Deus verdadeiro, você está adorando alguma outra coisa. Esse é o ponto. Tem a ver como eu vou adorar, né? Porque assim, eu posso até ir na igreja falar, eu estou indo prestar um culto a Deus, mas isso também tem que ver como que é essa adoração, né? A gente pode falar que está adorando a Deus, mas de repente a gente tem que ver qual é essa adoração que Deus se agrada, qual é esse culto que a gente presta a Deus que é do agrado dele, realmente. E a Bíblia que ensina isso. Sim, se a gente pegar a história de Abel e Caim ali, né? Deus aceitou, né, a adoração e do outro ele rejeitou. Então tem uma forma certa de adoração, né? Não do início ao fim da Bíblia fala isso. Foi até bom você citar essa história de Caim e Abel, porque o contexto ali é a adoração verdadeira e a adoração falsificada. E se você vai lá para o Apocalipse, a batalha que se trava no final ali também, cara, é sobre uma adoração verdadeira e uma contrafação da verdadeira, né? Que é do dragão e tudo mais. Você falou uma coisa, Júlio? Eu ia falar que até o fato, então, tipo, da gente se apegar demais a alguma coisa material, dá para encaixar nisso também, né? Sim. Mas é mais ou menos o que o Antônio falou. Mas não é porque só às vezes a gente fica... as pessoas da nossa família, o esposo, a esposa, a mãe, o filho, tudo que a gente coloca na frente de Deus, a gente adora essa pessoa, essa coisa. Porque às vezes a gente quer adorar a Deus do nosso jeito, né? E não é do nosso jeito, é da forma que Deus quer que seja. Então, quando eu adoro a Deus da forma que é mais conveniente para mim, que é mais, vamos dizer assim, mais fácil, limitado dentro do que eu acho que é melhor para mim, não é a adoração correta, né? A adoração correta é aquela que realmente agrada a Deus. Sobre adoração, Norma, tem um versículo que está em João 4:23. Quem quiser abrir pode abrir, mas fala assim, mas a hora vem e agora entre os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso, muito bom, Mari. João 4:23. Então, assim, é claro que Deus leva em conta a nossa sinceridade, a nossa busca, né, em adorá-lo, mas a partir do momento que a gente se dispõe a conhecer a palavra de Deus, a gente tem que buscar conhecer essa verdade, né, e praticá-la através dessa adoração, né? Então, e outra coisa que eu queria comentar, quando a gente coloca alguma coisa material no lugar de Deus, é como se a gente estivesse tendo mais fé naquilo ali, vamos supor, uma imagem, ou eu confio tanto no meu emprego, que meu emprego é tudo para mim. Então, aquilo ali que a gente coloca entre nós e Deus vai ser a exemplificação do que é a nossa fé. Então, por isso que não pode ter nada ali, né, entre Deus e nós. Porque a nossa fé é única e exclusivamente em Deus. Nada mais pode nos salvar. Entendeu? É somente Deus. É o exemplo que a gente está vendo com os nossos próprios olhos disso, esse coronavírus aí, né? Tava tudo bem, tava todo mundo trabalhando com o salário certinho, seguindo a vida. De uma hora para outra, essa doença desestabilizou a economia, a saúde das pessoas, os hospitais em colapso, ninguém conseguindo ser atendido. É uma gripe assim mais forte, né? Com mais consequências. Praticamente a nossa segurança de dinheiro no nosso trabalho foi por água abaixo, né? E aí é a questão de Deus se é só segurança ou não, né? Você pode confiar em coisas materiais ou em Deus. Está a nossa fé agora, né? Se a gente aguenta viver, passar por tudo isso ou não. É verdade. Exatamente. Oi, Vitória. Oi. E aí? Voltou, Vitória? Continua aí. Caiu. Descarregou meu celular. Complementando o que vocês falaram, eu acho que a gente acaba adorando porque a gente tem uma visão pobre acerca de Deus, né? Sim. Se a gente... Então,
daí é a questão fundamental do segundo mandamento, e para isso que ele serve, né? Para esclarecer para a gente essa questão, o quanto que ela é importante, né? Igual o Coisa falou que é o primeiro e o segundo mandamento junto, então eles são a base, e para a gente conseguir passar para as pessoas, né? Porque às vezes a gente não faz por mal nessas adorações. É que eu acho que a gente não tem essa noção, a gente tem uma visão pobre de Deus, de quem é Deus, né? Por isso que esse estudo é tão bom, né? Porque a gente está conseguindo aprofundar e tocar em pontos que às vezes a gente não percebe, mas ainda assim é uma falsa adoração, entendeu? Tá tomando o lugar de Deus na nossa vida. Por isso que é legal essa reflexão, né? A gente ir mais fundo nos mandamentos. Relacionado a isso, eu queria falar do amor de Deus com a gente. O livrinho tinha uma história interessante de antigamente, vou resumir mais ou menos para vocês. Então, eles falavam que nos tempos antigos, a idolatria das pessoas era baseada no politeísmo. Então, que seria mais ou menos a crença que existem muitos deuses. Se eu estiver errado, alguém me corrige. Então, as pessoas acabavam inventando vários deuses, porque eles achavam que um deus só. Então, daí, os cristãos primitivos, os novos do paganismo, então eles saíam, entravam nessa vida cristã. Só que Cortando. Nossa, tá cortando. Rodney, deixa o seu no mudo quando você não estiver falando, tá? Acho que o som tá vindo daí, não tá? Toda hora tá aparecendo o Rodney. Toda hora volta pra você porque o som tá pegando daí. Os carros tá passando aí, tá fazendo barulho. Acho que tá passando barulho de carro, né? De rua aí. Isso. Volta aí um pouquinho, Volta Vitória. aí, Vitória. Vou começar de novo. Então, para ilustrar, que agora eu quero falar sobre o amor de Deus com a gente, para relacionar isso. Então, no livrinho, não sei se todo mundo leu, tem uma história que eu achei bem interessante. Eles falam que antigamente, nos tempos antigos, a idolatria era baseada no politeísmo, que é mais ou menos a crença que existe de muitos deuses. Então, se eu estiver errado, alguém me corrige. Então, as pessoas inventavam outros deuses que elas achavam que um deus não dava conta das questões. Então, os cristãos, né, que se convertiam naquela época, eles iam para a igreja com os costumes antigos. Então, eles, mesmo se convertendo a Deus, assumindo que criam em um Deus só, eles continuavam tendo a ideia que Deus era semelhante aos deuses que eles criam antes, entendeu? Tipo, eles não achavam que Deus era o único e maior. Eles comparavam Deus, igualavam as forças. Sim. Então, eu vou até ler um trecho aqui para vocês, para finalizar essa história, para a gente entender melhor, de como eles se sentiam nessa questão, quão era conflituoso para eles. Eles falavam que eles sentiam que precisavam suplicar e implorar constantemente para vencer a apatia de Deus e convencê-lo. Mas fica muito alto, meu amor. Isso já tá acabando, vai já tá acabando. Então, tipo, eles sentiam que tinham que suplicar e implorar constantemente para vencer a apatia com Deus. Eles tinham que se convencer que o interessar a Deus por suas necessidades. Eu achei bem complexo, mas eu sinto que eu já senti isso.
olhando assim pelo meu lado. Antes de me converter, eu sentia muito isso. Eu não conseguia ter um contato, um relacionamento com Deus. Então, eu sempre tinha que ficar implorar constantemente para ter um contato com Deus, porque eu já senti que Deus era um Deus mau. Já cheguei ao ponto de culpar Deus. Caretusa, nós vamos voltar. Nós vamos trabalhar 3 dias por semana. O quê? Não entendi. É feriado, né? Quem tá falando? Férias, mais 15 dias, entendeu? Outra coisa. Éder? Ô, Vitória, sobre o que você está falando, na verdade, que você comentou ali, né, que os primeiros cristãos, eles tinham essa, vamos dizer, essa herança, né, de realmente adorar esses deuses, esses ídolos, né? Mas, assim, a gente vê em várias partes da Bíblia, e não só ali nos mandamentos mesmo, tem até um versículo interessante lá em Deuteronômio 4:28, que fala que os ídolos das nações são prata e ouro, trabalhados pelas mãos do homem terreno. Tem boca, mas não podem falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem orelhas, mas não podem dar ouvidos a nada. Tampouco há espírito na sua boca. Iguais a eles se tornarão os que os fazem, todos aqueles que neles confiar. O perigo de você adorar alguma coisa, né? Independente do que seja, é que você se torna igual a ela, entendeu? Tá falando ali. Iguais a eles se tornarão os que os fazem. Então, a gente tem que... o nosso objetivo como cristãos é nos tornarmos iguais a Deus, né? Aliás, iguais a Jesus, desculpa. O nosso maior exemplo é Jesus. Então, não tem como, você sabe, comparar assim, com um objeto ou com qualquer outra coisa. Por mais que, às vezes, igual você falou, a gente tenha necessidade, né? Às vezes, no começo é difícil você... Como que eu vou me relacionar com Deus se eu não estou vendo Ele? E aí, às vezes, a gente acaba caindo nesse erro por essa necessidade, né? Mas igual eu li naquele versículo, que eu acho que, para mim, ele fala muito claramente. A nossa adoração tem que ser em espírito e em verdade, entendeu? E não em esculturas, em imagens. E a gente pode ver também uma história muito interessante ali da Bíblia, que é a história ali dos meninos, né? Do livro de Daniel, e a estátua de Nabucodonosor. E quando tem aquela estátua ali enorme, né? E tinha um decreto para que todos adorassem. E a gente já viu que eles poderiam ter adorado ali, né? Porque tinha um decreto de morte. E mesmo assim, eles foram fiéis a Deus e não adoraram aquela estátua, a estátua de Nabucodonosor. Então, assim, a gente tem que ser fiel a qualquer prova, entendeu? Porque nesse caso da Bíblia aqui, do livro de Daniel, era um decreto de morte. Pensa assim, que a sua vida vai estar em risco, né? E mesmo assim, eles foram fiéis a Deus. Eu acho essa história, assim, maravilhosa para exemplificar também essa questão de você adorar, sabe? Uhum. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. 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 Gente, eu não tô vendo vocês, não sei o que aconteceu. Deu uma travada, né? Aqui também não tá, não. Aqui também não tá, mas a gente tá conseguindo ouvir normal. Ah, então tá bom. E aí a gente vê que a adoração, ela tem a ver também com a fidelidade, né? Como a Mari citou aí o exemplo lá da estátua de Nabucodonosor. Então, é algo que não tem como ser separado, né? Tem a ver com a fidelidade a Deus, como Deus ser em primeiro lugar realmente na vida da pessoa, que é o que a gente viu no estudo anterior
de Deus como seu primeiro lugar na nossa vida. Sim. Essa é a essência do mandamento, né? A nossa fidelidade para com Deus. Tem outra questão que é muito importante também, que assim, a gente falou que o homem minimiza, né, a imagem de Deus, não consegue imaginar um Deus onipotente como ele é. Nesse sentido, tem que fazer de Deus vários pequenos deuses, né? Porque Deus sozinho não daria conta de cuidar de tudo, né? Então, a gente viu isso desde a época dos egípcios, que tinham um Deus para cada coisa, Deus para fertilidade, Deus para as colheitas, um Deus não sei do que, um Deus para cada coisa, porque um Deus só não é suficiente. Só que é interessante, né? Que a Lidiane, Lidiane que você chama, né? Lidiane? Tá. Você falou um negócio interessante, porque a gente tem que entender o contexto que foi colocado ali a Tábua dos 10 Mandamentos, mas o mais louco da Bíblia e o mais incrível de Deus é que ele escreve tanto para eles quanto para nós hoje. Porque mesmo eles apresentando todas aquelas características, aqueles problemas de adoração a deuses egípcios, tal, saíram extremamente contaminados do Egito, a gente viu a história, e sendo escravos, sendo pessoas chúcaras, burras, literalmente, iletrados e tal, a gente vê a história se repetindo no futuro com os gregos, que eram extremamente inteligentes, estudados, formaram a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar hoje, ocidental, os gregos formaram, e mesmo assim eles deram um Deus para cada coisa. Porque não, na mente humana, por mais inteligente, por mais incrível que seja, a gente não consegue imaginar um Deus que consegue tomar conta de tudo, né? Então, e o pior, cada um fazendo um Deus com a sua característica pessoal, né? Eu imagino Deus de uma forma, eu vou lá e personifico esse Deus. A Josi imagina um Deus de outra forma, personifica aquele Deus para ela. Então são vários deuses acontecendo, né? E, infelizmente isso acontece até hoje. A gente vê as religiões ali da Ásia, principalmente no hinduísmo, né? Que eu acho que é a religião mais pagã e mais politeísta do mundo atualmente. Faz um tempo, até eu não sei se Toninho lembra, eu vi um documentário da History que estava falando sobre o deus hindu lá, que eu esqueci o nome. E na época falaram a quantidade de deuses que há na religião. Eu não vou lembrar o certo, mas era em torno de 300 mil deuses. Então é um negócio muito louco, né? Se você tira Deus da jogada, é porque você não dá a Deus a autoridade que ele tem. Verdade. Só para ilustrar essa história, né? Esse exemplo, essa história de antigamente, esse exemplo, eu queria que vocês lessem para mim Isaías 49, 15 e 16. Isaías é um pouquinho para frente de Salmos, gente. (49) 49 e o quê? 16. 36? Não, 49, 15 e 16. Ah, tá. Quer ler, Lide? Isaías 49. 15 e 16. Acaso pode... É esse? É, né? Uhum. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Amém. Amém. Então, aqui, para mim, eu consigo ver um erro da Bíblia, né? Tipo, ele está comparando o amor de Deus, né? Com o amor da mãe, que é uma expressão assim, que pra gente
é um dos maiores amores que existem, né? O da mãe de um filho, comparando ao amor de Deus. Não sei se vocês entenderam assim. Alguém quer falar se entendeu de algum outro jeito diferente? A questão é essa aí mesmo. O maior amor que a gente consegue ter, que a gente consegue pensar na nossa mente humana, é o amor de uma mãe para um filho, né? Quem é mãe sabe que dá a vida pelo filho. E o verso está falando justamente isso aí mesmo, que ainda que uma mãe esquecesse de seu filho, Deus é muito, muito maior do que esse amor, entendeu? Muito além desse amor que a gente conhece nessa vida. É uma forma ali de Deus, né, tentar explicar para o ser humano o quão grande é esse amor, né? Que na verdade não tem como explicar. Ele tenta falar na nossa linguagem, né? Deus ele vai aos pouquinhos ali nos ensinando, mas a gente sabe que não tem como medir, né? Entender esse amor. E uma coisa que eu acho que é interessante a gente comentar também é que igual no primeiro estudo a gente viu um mandamento, hoje a gente está vendo outro. E linkando com a questão do amor, às vezes a gente, igual o Rodney falou, a gente tem muitos deuses hoje em dia, né? E a gente vai, de acordo com a nossa necessidade, criando esses deuses. E se isso estiver acontecendo na nossa vida hoje, a gente tem que lembrar desse vídeo, né, para que possa assistir depois com qualidade melhor de imagem. Alguém falou, mas eu não ouvi. O que eu queria falar é que se a gente tiver hoje algum Deus tomando o lugar que é de Deus, que o mais importante a gente fazer é pedir perdão, se arrepender, porque o amor de Deus é muito grande. Então, ele está pronto a nos perdoar, entendeu? E aí a gente vai poder ter esse relacionamento em verdade que ele tanto quer que a gente conheça. Amém. Gente, o meu marido, ele foi assistir a aula dele lá na sala e agora está conversando lá. Ah, tá. Por isso estava esse monte de voz aí. Beleza. Coloca no mudo enquanto você não estiver falando. Ô, Vitória. É interessante esse verso que a gente acabou de ler, que fala ali de uma profecia de Jesus, né? Que fala que ele gravaria nas mãos o seu amor, né? Porque Jesus seria crucificado nas mãos e nos pés. Então, eu não sei se ia chegar lá, ia chegar lá, mas eu acho legal a gente ver como que Jesus tratou esse tema de adoração, né? Se a gente pegar lá em Mateus 4, nas tentações de Jesus, a gente vê um exemplo. Que Satanás tentou fazer ele adorar Satanás. A gente pode abrir lá em Mateus 4, de 8 até o 10. É quando ele tira tudo de Deus, né? Tipo, e oferece idolatria, não é? Sim. Ali ele leva Jesus até um monte, né? E fala para ele que se ele se prostrar e adorar, oferece ali várias coisas, né? Acho que a gente até chegou a ler esse versículo no primeiro estudo, né? Não foi? Mateus 4? Do 8 ao 10. Quem lê? Mateus 4, de 8 a 10. Posso ler? Pode. Ok. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele dará culto. E isso Jesus falou citando Deuteronômio 9. A gente leu Deuteronômio hoje também.
Aqui ele cita a passagem de Deuteronômio que fala só ao Senhor teu Deus dará culto e só ele adorarás. Amém. É basicamente isso que eu queria falar. Exatamente. E para concluir, para falar sobre a parte do amor de Deus, não precisa ler, não, eu vou ler aqui. Se vocês quiserem abrir, mas eu vou ler aqui, que é João 16, 26 e 27 e Hebreus 4, 16. Então ele fala assim: não nos digo que roga ao Pai por vós, porque o próprio Pai nos ama. E a segunda parte em Hebreus, que fala assim: cheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que lindo, então, né? Sim. Ao meu ver, eles estão falando, né? Deus está passando uma garantia para as pessoas que estão ali idolatrando, né? Aquela imagem que ele vai estar, que ele ama eles, né? E as pessoas estão ignorando, né? O que vocês entenderam dessa passagem? Então, como eu falei. O Castro tá quieto. Estou prestando atenção. Essas promessas assim de Deus, né? Sobre o seu amor e a sua misericórdia, é exatamente para isso, né? Se a gente vê que alguma coisa na nossa vida não está de acordo com o que está na Bíblia, a gente, né, pedir para o Espírito Santo nos ajudar a entender, a interpretar e a colocar em prática, né? Para a gente não ser, não criar esses deuses, né? E dessa forma, a gente vai estar obedecendo a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Sim. Certo? E Vocês me ouvem? E nessa questão, né, que está acontecendo aqui. Tem alguém querendo falar? Pode falar. Não, pode. Depois eu falo. Pode. Não, pode falar. Não, o que eu estava aqui refletindo é o seguinte, né? Tem no final do verso, fala assim, eu sou o Senhor lá dos mandamentos, tá? Lá no Êxodo. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daquele que me amam e guardam os meus mandamentos. Hoje, vocês me desculpem, eu não consegui ler o livro que vocês estão acompanhando, então eu vou dando as minhas considerações vou me ater, né, no que eu estou lendo aqui na Bíblia. E às vezes a gente lê isso e fala assim, nossa, né, que castigo, né, Deus vai castigar. E não é. É puramente a misericórdia de Deus, porque Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, né? E esse castigo aqui, que me aborrecem, é simplesmente a consequência do pecado, né? Exatamente. Em relação àqueles pais que não tiveram temor a Deus e também não passaram esse temor a Deus aos filhos. Então, olha que coisa assim grandiosa Deus nos deixa aqui para os pais, né? Eu sei que tem alguns aí que são pais, mas olha que coisa maravilhosa que Deus nos atenta que quando os pais têm o temor de Deus e passa as suas gerações, Deus faz misericórdia, né? Deus tem misericórdia, age com misericórdia, porque os pais temeram a Deus. E a gente comentou também
aqui que tudo que a gente coloca antes de Deus, em primeiro lugar na nossa vida, se torna um Deus, né? Pode ser o trabalho, pode ser o poder, o dinheiro, a família, um estudo, qualquer coisa passa a ser um Deus em nossa vida. Então, às vezes alguém pode estar aí perguntando, então como eu coloco Deus em primeiro lugar em minha vida? A partir do momento que a gente conhece Ele, conhece exatamente quem é Deus, a sua essência. Quando a gente contempla o caráter de Deus na sua lei, a partir daí a gente consegue sim colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque a lei de Deus é a expressão máxima do caráter dele. E é o amor, né? Então, quando a gente olha para os mandamentos, a gente tem que pensar que é puramente por amor que Deus deu as suas leis e os seus mandamentos. Então, a Bíblia fala que, em suma, a gente tem que fazer temer a Deus e obedecer aos mandamentos, que isso é para nossa felicidade. Nossa, é isso aí, gente. Deixa eu falar uma coisa. Sim. Deixa eu tenho até a gente até comentou sobre isso domingo, sobre o temer a Deus, né? Vamos dizer assim, que é como se fosse um respeito aos nossos pais. Tudo que a gente vai fazer, será que meu pai vai gostar? Será que meu pai gostaria? Então, colocar em oração, antes que a gente vai colocar a fé nele, né? Será que Deus permita, se não for do meu agrado, não for do agrado dele, que não aconteça? Ou se ele permitir que tudo dê certo, não colocar a nossa vontade à frente, no caso, né? Porque tudo que eu faço pensando no meu eu, sem estar pensando na aprovação de Deus, eu já não estou acreditando nele, estou adorando qualquer outra coisa, como a Lid mesmo disse. Adorando né? a si próprio, né, Jocasta? Adorando a si próprio, não confiando no poder dele. A partir do momento que você passa a não confiar no poder dele e fazer uma coisa, mas Deus não vai aprovar isso, mas eu vou fazer da mesma forma, então você já não está acreditando, colocando fé e está adorando a si mesmo na sua própria opinião. Verdade. Boa. E aí, Vi, tem mais alguma consideração aí? Então, é 8h30. Vocês querem parar? Quer continuar? Quer deixar para o próximo? Vocês entenderam? Achei que foi bem valioso tudo que a gente estudou hoje, né? A gente pôde ver, né? Entender um pouco mais de como a adoração ela se apresenta para nós hoje. E aí, valeu também muito da gente, né, tocar no assunto de que Deus nos ama muito, quer o nosso bem, né? A gente sabe que a lei, né, não é um fardo, a gente tem que servir a Deus e obedecer os seus mandamentos por amor. Achei assim que foi bem, bem bacana mesmo. Ô, Marisol, uma coisa, voltando naquilo que o Rodney tinha falado no outro estudo, como a gente mesmo viu, o diabo ele sabe das leis, ele sabe do que Deus pretende, do que Deus planejou do nosso futuro, do que Deus tem tudo planejado para a gente. Então, qualquer forma de entretenimento, qualquer forma de distrair com uma imagem, com isso, com aquilo, ainda mais a gente a gente tem que ver para crer, né? Então o diabo consegue fazer essa Deus deixou, né? Cortou um pouquinho o final, mas eu acho que eu entendi o que você quis dizer. A gente tem que... ouvindo? Sim. Estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo a Jocasta aí, gente? Sim. Eu entendi o que você quis dizer e a gente tem que vigiar mesmo. Temos que estar atento a todo momento, né? E sempre lembrar que as escolhas que eu faço hoje, elas podem ter consequências, que é o que fala no final do versículo aí, né? As escolhas que eu faço hoje podem ter consequência para as minhas próximas gerações, né? Igual a Lídia falou, não por castigo, mas pela misericórdia de Deus.
Então, assim, os valores que eu coloco hoje para mim pode refletir na vida do meu filho, do meu neto e assim por diante. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? É claro que não é tema desse estudo, mas Jesus, ele amplia essa questão quando ele pede que nós sejamos como ele, porque aquilo que nós somos vai refletir na salvação do meu filho, não às vezes um filho biológico, mas um meu filho na fé, alguém que eu possa trazer a conhecer Cristo. Então, quem eu adoro interfere na salvação das minhas próximas gerações. É isso aí, meu povo. E é legal ali também que no mandamento fala que o castigo, né, vamos dizer assim, poderia ser para 3 ou 4 gerações, mas a misericórdia de Deus alcança até 1000 gerações, né? Entendeu? O amor e a misericórdia de Deus. Né? É maravilhoso. Né? Que Deus é esse? Alguém tem mais alguma assim, consideração sobre esse assunto, ou às vezes até alguma dúvida que surgiu aí, pode jogar aqui que a gente debate. O Edivaldo. Eu vou jogar fora o souvenir. Eu vou jogar fora meu souvenir do Cristo Redentor. Vou jogar fora meu celular, gente. Não, mas celular. Estou muito grata por esse estudo, porque a gente lê, né, os 10 mandamentos e fala, beleza, depois segue a vida, né? Tipo, eu nunca ia ter ideia que, tipo, não idolatrar santos é muito mais que isso, né? Tipo, coisas que a gente faz diariamente e nem se toca, nem percebe que é pecado, sabe? Exatamente, Vitória. O smartphone é o santo mais adorado no mundo hoje. Sem dúvida. É verdade. Terrível, gente. Terrível. Infelizmente. A gente pode perceber quem está por trás de todos esses falsos deuses que entram na nossa vida, né? Que grande conflito a gente vive. Por isso que a gente tem que orar muito, vigiar muito, para a gente ter força, né? E conseguir driblando esses ataques do inimigo na nossa vida, né? É verdade. Muitos ataques que a gente nem se percebe, né? Tá correndo no dia a dia da forma mais que a gente acha inocente possível, mas são ataques, querendo ou não. Dá para desviar o foco mesmo. Por isso que é tão importante esses estudos, a gente refletir sobre isso. Né? Alguém tem alguma dúvida, gente? Joguem aí na roda se tiverem. Para mim, foi muito esclarecedor hoje. Ai, que bom, Edivaldo. A gente vai colocar lá no grupo, se vocês quiserem compartilhar com alguém. A Marta não conseguiu acompanhar hoje, ela está sem internet. Mas se tiver alguém, né, que você acha que vai se sentir interessado por esse estudo, a gente vai deixar o link, o vídeo, né, o Tony transforma em vídeo. A Janaína tá aí ainda? Tem alguma pergunta? Eu tô aqui, sim, só tô prestando atenção. Então tem alguma dúvida, algum comentário? Por enquanto não, só tô prestando atenção mesmo. Tá certinho. Então, tá bom, qualquer coisa você fala aí, tá? A gente pode deixar que eu fala dou um demais, a gente não deixa os outros falar. É verdade, nossa, eu preciso Janaína, quem não comenta, Janaína, Porque a quem Marta não não comenta, pode comer. Eu não tô Oi, Jocasta, você cortou. Quem não participa do estudo não pode comer depois. Tem essa regra especial, né? Oh, meu Deus, eu precisando parar de comer um pouco mesmo. Ai, gente, que bom. Bom de verdade. Então, o próximo, alguém gostaria de conduzir? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É o terceiro mandamento. Alguém? Eu voto para a Jocasta. Jocasta? Eu voto. Ana, tá contra mim? Pode ser? Não.